Olá, aqui é Maurício Moreira, psicólogo. Eu vou continuar falando sobre como o sujeito, a pessoa, ela age em um conflito. Só que para antes eu quero falar, dar alguns conceitos para a gente entender, né? Então, como eu tinha falado no outro vídeo, eu falei que tem três portas para abrir, três saídas na hora do conflito. Na verdade, são quatro, porque tem a saída saudável e as outras três disfuncionais, que não funcionam, né? Então, na hora que acontece um fato que vai gerar um conflito, aquela hora que te deu um estresse, que você ficou quente, ficou mal, ou ficou quente ou ficou gelada, né? Se sentiu muito nervosa. Essa é a hora que você está de frente com as quatro portas para abrir uma delas. É a porta um, que é do agressivo, a porta 2, que é a do passivo, a porta 3, que é do passivo agressivo, e a porta 4, que é do assertivo. Assertivo é o que resolve a situação de maneira sadia, né? Então, essa pessoa que está em frente a essas quatro portas, ela... Cada pessoa passou por situações diferentes de vida, que fazem, na hora, ela ir para uma dessas portas, ter mais tendência de uma para ir uma dessas portas, né? Para dar um exemplo e ficar aqui mais fácil de entender, tem a família Corleone, que cada um abre uma porta diferente na mesma situação. Seria os filhos do Don Corleone, que é o Michael Corleone, que ele abre a porta da assertividade, do bom diálogo, do respeito, dos acordos e negociações. E temos também o Fredo Corleone, que ele abre a porta do passivo agressivo, que manipula, é irônico, arma por trás para ter os seus direitos e desejos. E temos o Sonny Corleone, que ele é a porta da agressividade, da agressão, né? Mas cada pessoa age de um jeito porque ela foi moldada de um jeito, ela foi tratada de um jeito específico. Ela tem condições biológicas, outras condições biológicas que a diferenciam da outra, né? Então seria para todas essas variáveis contam na hora de abrir essas portas, que seria o temperamento biológico, que a pessoa ela é extrovertida, mais de reação, e tem um introvertido que é mais para dentro, que não reage, né? Que entra para dentro dele e não bota para fora as coisas. Também outra condição é trauma que teve, vai repercutir na hora desses conflitos. Também necessidades da criança muito atendidas ou pouco atendidas, foi mimado ou foi negligenciado, foi deixado de lado, né? Foi dado carinho, não foi dado carinho, foi tratado com respeito, não foi tratado com respeito, podia ser espontâneo, podia ter escolher as coisas, não podia escolher as coisas, podia escolher tudo a todo momento, a qualquer hora. Então, temos essas variáveis que fazem cada pessoa se levantar a uma porta. Então, disso surgem as estratégias de enfrentar o conflito. Aquela hora que o amigo convidou você para sair e você não quer, e sabe que o teu não falando não vai acontecer algo. Aquela pessoa que falou mal de você, né? Como você vai agir? Aquela pessoa que pegou as suas coisas emprestadas e não devolve. Então, eu falo dessas quatro portas porque no momento que você se levantar e tomar uma decisão, ir por uma estratégia, por um caminho,
você vai abrir uma porta. E essa porta, você vai enxergar um mundo atrás da porta, um mundo infinito de coisas, que são os eventos que vai acontecer em cadeia a partir da tua decisão tomada. Então, uh, o Sonny Corleone, que é a porta do agressivo, a pessoa discordou dele, não gosta do que ele falou, ele já ia para cima, batia na pessoa, xingava, humilhava, e esse era o estilo dele de respeitar, de sentir que estão respeitando as opiniões dele e os direitos dele, que não vão passar por cima dele. Então seria, ele não tem uma escuta empática da pessoa, que é ouvir bem o que ela está a dizer e tentar se colocar no outro para negociar, porque a assertividade é uma ferramenta que é o ganha-ganha, né? Seu direito é respeitado e o meu direito é respeitado. Isso numa negociação de direitos, os dois saem ganhando. Não é imposição de do meu jeito eu ganho, você perde. Aristóteles diz que a virtude do ser humano é equilibrar entre a falta, o excesso de algo e a falta, saber negociar, para os dois se encontrarem e chegar num acordo. Então, geralmente a pessoa agressiva, ela tem linguagens que levam ao conflito. Ela tem o tom de voz que leva ao conflito, a postura que faz ter o conflito. Ela não quer sentir que está perdendo os direitos dela. Então, ela tem uma escuta que ela escuta parcialmente o que o outro está dizendo, porque ela se comporta de maneira egoísta. Eu quero, eu penso assim, eu gosto assim e eu sinto isso. Então será desta maneira. Então ela teria uma escuta parcial do que o outro está falando, do que o outro está dizendo. Ela não entra no discurso da pessoa, escuta o que está falando para si mesmo e ela reage. Só que geralmente essa pessoa que opta por esse caminho, ela primeiro bate, primeiro fala, primeiro humilha, depois para pensar que o sangue esfria e pede desculpa. Esse caminho a pessoa se torna antissocial, com poucos amigos, porque primeiramente, quando a outra pessoa vem com contraditório, ela se sente em perigo, vulnerável ou que vão tirar alguma coisa dela. Então ela fica zangada, irritada, braba, com raiva. Daí ela pega e ataca a pessoa. Só que ela tem as expressões verbais de ir para cima, de ficar com os olhos para cima, tom de voz alto, fala alta, tudo nas alturas. Dela ataca, deprecia, humilha e fica muito aborrecida com a pessoa. Mas depois ela entra num ciclo que ela acaba ficando isolada. Então, como ela bate primeiro e depois vê o que vai acontecer, ela bateu em muitas pessoas, muitas pessoas magoadas com esta pessoa. Aí depois de um tempo dela ficar isolada, ela começa a voltar em si e começa a ser mais obediente a tudo que a outra pessoa fala, porque pode ser esposa, pode ser alguém muito íntimo e o agressivo, ele precisa voltar ao convívio com essa pessoa. Então ele fica obediente, ele pede desculpas, ele faz uma sucessão de coisas, né? E o passivo ele se comporta de maneira que quando ele era criança, ele não tinha direito a ter as coisas, e nem a pensar, e nem a falar, e nem a sentir, né? Ele tem como se fosse mensagens do passado gravado na sua mente. Você não tem direito a nada, você
é desse jeito e cala a boca, é desse jeito e fica quieta. Se abrir a boca vai ser pior, né? E como ela tem esse temperamento já introvertida e muita punição, quando ela ia se expressar e pedir e deixar o eu dela vir à tona, ela era punida. Então ela tem essa dificuldade aí, que é muito forte e inconsciente, de não dar opinião, de não, de não revidar, de não cobrar, por causa que esse sistema acompanha ela há muito tempo acompanha ela. Então ela tem medo de ser rejeitada, de ser punida, de represárias, de um monte de coisa. Então por quê? Ela já foi submetida, ela já foi aniquilada, o território dela já foi invadido, né? Mas tem outras pessoas que tiveram o território invadido, tiveram um eu invadido, e a partir disso elas causam a reação contrária. Quando eu crescer, ninguém vai me dizer o que fazer. E eu vou falar tudo que eu penso e vai ser do meu jeito, né? Então essa pessoa, ela super compensa por ter passado anos de não poder escolher as coisas, né? Seria mais ou menos assim: o ambiente que a pessoa foi criada cria nela um mapa de funcionamento interno. E esse mapa de funcionamento interno vai fazer ela ir para alguma dessas portinhas. Seria mais ou menos que um termômetro para agir. Se o meu chefe vir falar comigo, eu vou ficar quieta. Se a pessoa vir falar comigo, eu não vou deixar quieto. Então essas memórias, elas se ativam. Elas se ativam quando acontece uma situação semelhante do passado. E a pessoa age pela emoção quando é ativada uma memória. Ou ela age para apagar aquele passado. Ou também ela aprendeu a ter essa estratégia para não ter dores, para aliviar as dores dela. Então, temos também a porta do meio, que é a porta do passivo-agressivo, que é a pessoa que escutou, não gostou, levou para casa, mas daí levou para casa, ficou mandando mensagem para amiga, irônica da outra pessoa, fica também fazendo planos. Ah, mas essa pessoa vai ver, eu vou puxar o tapete dela. Esse é o passivo agressivo, que na hora não fala nada, né? Mas daí chega em casa, manda um áudio para amiga e dizer: eu não vou deixar assim. Quem que ela pensa que é? Eu não vou deixar assim, né? E temos a quarta porta, que é a porta do assertivo, em que a pessoa demonstra o desagrado com tom de voz baixo, postura amigável, olhar que não é intimidador, amistosamente, e ela fala com a pessoa sem xingamentos, escolhendo palavras para falar. Seria mais ou menos aquele colega de trabalho falou mal de você, né? Qual portinha abrir? Ele falou qual portinha se direcionar? Ele falou muito mal de você. Então, o comportamento saudável seria: ó, fulano, vim falar contigo que fiquei sabendo que você falou de mim, né? E ter essa conversa de uma maneira amigável. Talvez eu não esteja correspondendo nesse setor, talvez eu tenha que fazer um curso, talvez eu tenha que prestar atenção mais nas coisas, mas isso não te dá o direito de falar de mim, de falar para todo mundo. Vamos nos acertar aqui para que isso não aconteça mais, né? No que eu posso contribuir para que isso não aconteça mais. Então, pessoal, eu vou seguir nos vídeos aqui explicando detalhadamente, fazer uma continuação desses vídeos explicando para vocês alguns conceitos da psicologia.